Boa noite a todos e a todas. É só você colocar o dedinho aqui na tela, nós vamos crescendo em relevância, né? E nós vamos falar um pouco hoje então sobre a nossa personalidade. Por que nós somos diferentes de outras pessoas? Por que nós temos tanta diferença na forma de nos conduzir, na forma de nos contrapor, na forma de pensar, na forma de lembrar? Nós somos totalmente diferentes, né? Eu gostaria que, se você puder, você convide as pessoas amigas, convide mais pessoas para estar ouvindo e participando comigo aqui. Gratidão pela sua vida. Sejam todos mais do que bem-vindos. E nós já vamos então ao nosso introito aqui. E nós queremos falar um pouco hoje sobre a personalidade. Por que nós somos diferentes de tantas pessoas? Por que às vezes a gente olha para alguém assim e a gente diz assim, por que eu não gosto de fulano de tal? Por que ela ou ele, né, é totalmente diferente de mim? Eu gostaria tanto que a fulano de tal, ou ele ou ela, pensasse igual eu, agisse igual eu, e às vezes a gente se incomoda. Quantas das vezes, na verdade, nós incomodamos com atitudes alheias? Quantas das vezes nós incomodamos não só com atitudes alheias, mas incomodamos porque aquela pessoa, ela tem não só atitude, mas comportamentos totalmente diferentes. E a partir daí nós começamos então a buscar esse entendimento. Por exemplo, quando existe um comportamento de uma pessoa que me ofende, que me causa um mal-estar, por exemplo. Não sei se aconteceu com você, mas acredito que sim, porque isso acontece com todas as pessoas, que ela vai olhar na pessoa e ver que ela é totalmente oposta, que ela não é semelhante, e a partir daí aquilo incomoda, aquilo tira você do clima, né? Muito bem, nós vamos então começar falando sobre a genética e o nível de análise científica, né? Porque nós temos evidências hoje disso que eu vou te ensinar aqui. Será uma live assim de autoconhecimento, para você que quer aprender mais sobre a personalidade, para você que quer conhecer e ficar por dentro, porque alguns padrões se repetem, porque existem padrões de pensamento, de comportamento, etc. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que existem evidências, tá? De tudo que eu vou falar aqui está baseado na ciência, ou seja, o que nós sabemos sobre biologia, genética, o que é a personalidade, onde está enraizada na genética das pessoas, tudo isso hoje é comprovado. E nós temos estudos, por exemplo, de personalidade sobre circuitos cerebrais, sobre os neurônios, né? Nós temos estudo de personalidade sobre o funcionamento do corpo. Pessoas, por exemplo, de personalidade diferente, o corpo funciona diferente, você sabia? O cérebro, por exemplo, ele funciona totalmente diferente. Pessoas de personalidade diferente têm comportamentos diferentes. E é aí que a gente vê, por exemplo, muitos conflitos entre casais, conflitos em relacionamento, etc, etc. Por quê? Porque nós vemos que pessoas de personalidade diferente, elas têm não só comportamento, mas o corpo dela funciona diferente, né? O ser humano, ele é um pouco complexo e a gente tem que entender isso. Agora, para entender, é claro, nós precisamos buscar conhecimento através da ciência. Então, existe essa ciência que nós queremos falar aqui hoje sobre comportamentos que estudam essas personalidades. Na medida do possível, que eu for voltando, a gente vai aqui se interagindo, eu vou falar sobre 5 traços de personalidade. Hoje eu acredito que não. Hoje nós vamos ficar mais aqui dando uma navegada nos comportamentos, mas como eu estou com a mentoria e venho até para dizer a você que ainda não fez parte, faça parte da nossa mentoria. Nossa mentoria trata exclusivamente sobre armadilhas da mente, né? Por que surgem esses pensamentos intrusivos, de onde que vem, por que eu estou agindo dessa forma e por aí em diante. Então, você que ainda não colocou o dedinho no tec-tec aí, coloca o dedinho na tela, compartilhe, porque isso é importante para a gente crescer em relevância.
e eu te agradeço muito. Então, uma das coisas que é interessante, que é, por exemplo, muito estudado hoje no campo a psicologia estuda a personalidade e ela é estudada por vários campos científicos, em vários livros de análise diferentes, e é daí que vem, por exemplo, a robustez deste modelo, né, que eu vou trazer para você aqui hoje. É o modelo mais robusto que você encontra no mundo hoje em dia, né? Nem de longe você encontra o modelo da ciência do qual nós vamos passar aqui um pouco, porque não vamos ficar muito tempo. E segundo esse modelo, existem 5 grandes padrões estatisticamente validados pela ciência na vida dos seres humanos. Padrão de quê? O padrão do quê? Padrão de comportamento, ou seja, como você age. Padrão afetivo, como você sente, por que você sente, como você sente, o que você sente. É interessante nós observarmos também que como as suas emoções, ela ocorre dentro de você. Por exemplo, padrões cognitivos, exemplo, como você lembra das coisas. Você sabia que as pessoas lembram das coisas diferente uma da outra? Isso é muito sério, né? Por exemplo, pessoas de traços diferentes, de personalidade, lembram de detalhes e de coisas diferentes, tá? Outros sim. Como você toma decisões, né? Como é que você toma decisões? Pessoas de traços diferentes tomam decisões de maneira diferente. Outra característica, como você se comunica. Existe toda a ciência que estuda a comunicação, que estuda a personalidade. Então, existem 5 grandes padrões, estatisticamente validados pela ciência, que governam a vida humana. E esses padrões têm nome na ciência. Todo ser humano possui algum grau, por exemplo, em cada um desses traços que eu vou estar te ensinando aqui. Exemplo, os graus da personalidade, um dos mais estudados, inclusive um dos mais antigos, um dos primeiros a serem documentados pela ciência, é o chamado de extroversão. Eu vou falar um pouquinho sobre extroversão e introversão para que você se posicione um pouco. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar fazendo, na verdade, uma pergunta. Quem é você? Como você pensa? Quais são os seus padrões afetivos, de comportamento? Todo dia você levanta a mesma coisa? Todo dia você está de bem com a vida? Ou todo dia você está muito iracundo ou iracunda? Como você se sente? Como você está? Então, a personalidade, ela não é binária. Ou seja, tenho ou não tenho. Todo ser humano possui algum grau de traço de personalidade. Mas para mim entrar efetivamente nesse assunto, nós vamos ver um pouquinho como que é a emoção na nossa mente. Eu sempre digo que a escola deveria ter ensinado, né, desde a priori, desde quando a gente está lá naquelas fases da escola, que a minha escola era uma outra, porque eu sou de um outro tempo, né? Nós deveríamos, por exemplo, ter aprendido muito sobre o aparelho psíquico e nós não aprendemos na escola. A escola não nos ensinou isso. A escola às vezes queria ensinar que nós usássemos a fórmula de Bhaskara, por exemplo, entre outros, mas sobre o aparelho psíquico nós não aprendemos na escola porque a nossa escola, nesses termos científicos, ainda é muito pobre. Então, como que funciona, por exemplo, a emoção na nossa mente? Como que funciona o aparelho psíquico? Eu queria falar para você que o nosso cérebro tem 3 partes. A primeira parte é a parte aqui atrás, que chama de reptiliano. Essa parte do cérebro aqui, que tem nos mamíferos. Essa parte que ela acusa muito medo, né? E também segurança. Tá? Esse reptiliano nos animais também, principalmente dos mamíferos, tem. Por exemplo, se você vai pisar em uma cobra, ela só te ataca por medo, porque senão ela não te atacaria. Os répteis têm esse cérebro que nós estamos falando aqui.
Então, a outra parte é essa parte aqui do estado límpido que nós temos aqui. E nós observamos, por exemplo, que o cérebro ele é dividido. E existe a parte emocional, que é aquela parte mais enrugada, né? Então, existe o límbico, existe o reptiliano, e existe a parte emocional que fica em cima. Então, o cérebro ele é dividido em 3 partes. Então, tudo isso, Deus permitiu que fosse composto, ou seja, que Deus fizesse de uma forma muito, como que eu digo, concreta, para que nós possamos, então, ter reações diferentes, ter habilidades diferentes, ter sentimentos diferentes. Então, no estado límbico, nós temos, por exemplo, a amígdala cerebral. Da amígdala cerebral, que é a partir da criança dos 45 dias que ela está na sua vida intrauterina ainda, né? A maioria das mães não sabe que está grávida com 45 dias. É muito interessante salientar sobre isso, porque a partir do momento que essa mulher está grávida, que ela ainda nem sabe se está, que é formado através da amígdala cerebral, é formada, por exemplo, ali a ansiedade, a raiva, tá? A ira, por exemplo, o medo, tudo isso é formado através da amígdala cerebral a partir dos 45 dias em que a criança está no ventre da sua mãe. É tanto que uma criança, por exemplo, que ainda não consegue balbuciar nenhuma palavra, pronunciar nada, mas quando ela está com raiva, que ela está naquele estado de amamentação, lembrando que as mães precisam amamentar a criança no mínimo 6 meses, né? A criança precisa alimentar no mínimo 6 meses. E aí a criança vai e morde assim, os seios da sua mãe, justamente porque ela está com raiva. Então é muito interessante nós observarmos isso. Motelma, seja bem-vinda, chegou, que bom. Isaura, oi, boa noite, eu moro no Pará. Oi, o pessoal do Pará sempre aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Então, o que nós pensamos a respeito disso? Por que eu estou sempre abrindo live aqui para falar um pouco sobre esses termos, sobre esses temas? Porque nós estamos vendo, por exemplo, hoje uma epidemia, isso é muito sério, uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade, tá? Eu terminei agora até um curso que eu fiz pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu terminei de terminá-lo hoje, né? Estou muito alegre com mais essa conquista, onde eu estudei porque eu acho que eu não devo citar o nome dele aqui, um dos maiores professores hoje da atualidade do Brasil, um dos grandes pensadores hoje. Você pensar num grande pensador hoje, foi um dos professores que eu terminei fazendo um curso com ele hoje sobre inteligência emocional, que eu vou deixar para uma outra live, porque é muito conteúdo. Eu ainda estou respirando, né? Tudo que aconteceu, tá? Muito bom. Mas, então vamos lá um pouquinho sobre como funciona a emoção na nossa mente. A emoção, ela impulsiona a atenção, que impulsiona a aprendizagem, que impulsiona a memória. Olha só. Então, esse estado límbico que nós já falamos aqui, que o cérebro tem 3 partes, a parte de trás que é o reptiliano, a parte aqui que é o límbico, e essa parte mais enrugada que você vê no cérebro, né? Que é a parte emotiva, a parte emocional. Então, o estado límbico, por exemplo, o sistema límbico, ele regula as emoções por meio daquela amígdala cerebral que eu estava falando aqui, que é formado no ventre da mãe a partir dos 45 dias que ela está grávida. Muitas mulheres nem sabem que estão grávidas e isso já começa a acontecer. E aí é formado, influenciando através da amígdala cerebral, guarde bem isso, influenciando assim os pensamentos racionais. É onde que começa a surgir a ansiedade. É bom lembrar que a partir dos 40 dias de vida é que também muitas doenças autoimunes, que muitas vêm através de uma carga genética,
e outros, na verdade, vai acontecendo pelo estado também de gravidez da mãe, etc, etc. Mas, como eu estou falando, nós hoje vamos falar um pouco sobre como funciona a emoção na nossa mente a partir desse tema. Então, vejamos bem outra coisa. Sobrevivência. Todos nós precisamos viver e sobreviver. Às vezes, nós mais sobrevivemos do que vivemos. Isso é um fato. Quantas pessoas que às vezes não têm uma vida efetiva, mas está sobrevivendo angústia, sobrevivendo ansiedade, sobrevivendo, alguns até com transtorno obsessivo compulsivo, outros estão sobrevivendo a vários tipos de agruras, vários tipos de ataques, outros estão sobrevivendo ao medo, né? Ao pânico, quanto que cresceu isso hoje nos dias que nós estamos vivendo, pessoas que estão com estresse muito elevado, e aí aumenta o cortisol no sangue, aí surgem doenças, porque o segundo maior órgão é a pele, e a pele começa então a aparecer manchas, etc, etc. Tudo isso tem uma correlação com as nossas emoções, com o aparelho psíquico, com o nosso cérebro. Guarde bem isso. Por isso que eu comecei hoje perguntando quem é você, né? Então vejamos bem, as nossas emoções, por exemplo, elas foram desenvolvidas naturalmente através da história. Como resultado, as nossas emoções possuem o potencial de nos servir, né, como um sofisticado e delicado sistema interno de orientação. Então veja bem, uma das funções, por exemplo, do nosso cérebro, porque existe o medo, que é um medo útil, né? Porque o medo patológico é um outro tipo de medo, o medo fóbico é outro tipo de medo. Esse medo útil, que você vai atravessar a rua, você tem que olhar, porque senão vem um carro. Esse medo é que fez com que eu e você, todos nós, chegássemos até aqui. Esse medo é que fez com que nós não enfrentássemos leões mano a mano lá na savana africana, e a sociedade, né, todos nós chegamos até aqui, porque esse medo, ele é um medo útil, um medo que nós sabemos que ele é muito importante para todos nós. Esse medo que nos livra do mal, esse medo que não nos deixa, por exemplo, entrar ou cair em ciladas, né? Aquele medo que quando você vai, por exemplo, eu vou usar aqui uma parábola, né? Você vai colocar, por exemplo, o pé no aço, e aí, ou na cova, ou etc. Justamente para formular uma ideia que eu estou dizendo isso aqui, esse medo, ele faz com que você, não, peraí, existem regras, existem leis, eu não posso fazer isso. Uma pessoa que tem total ausência desse medo, aí já pode ser uma coisa mais patológica, pode ser uma psicose. É claro que eu não estou aqui dizendo que é, eu estou dizendo que pode ser, por quê? Porque existem casos e casos. Então, muitas das vezes, por exemplo, existe aquele medo, que é o medo da sobrevivência. Não é? E esse medo para a sobrevivência, ele é importante. Às vezes nós temos, por exemplo, pessoas que choram com facilidade, e alguém pensa assim, não, ele ou ela está chorando, que é fraqueza. Não. Muitas das vezes nós precisamos entender que através das lágrimas, existe ali um estado de catarse, ou seja, a pessoa está mostrando, quem sabe, uma fúria, um medo, uma ira, uma raiva, jogando através das lágrimas, lançando para fora. Então, o chorar também é importante. Quantas das vezes as pessoas dizem, não, o homem não chora. Isso já ficou, isso é retrógrado, isso ficou no passado. Mas nós sabemos que as pessoas que têm emoção, elas choram. O psicopata não chora. O narcisista com um elevado grau de perversão também não. Então nós precisamos entender que a partir desse momento que o medo ele é útil, né, ele foi criado e através da amígdala cerebral é que dá esse stop, ou seja, pare. Tá? Oi Maria, boa noite, seja bem-vinda. Pare, não avance o sinal, porque o sinal está vermelho, não avance. Então, o medo útil, o medo que me impede de eu tomar decisões precipitadas, o medo que me impede de atravessar, que me impede de eu tomar decisões precipitadas, o medo que me impede de atravessar juízo para com a minha vida. Então, o que nós precisamos entender, né? Que quando sentimos assim emoções que nos alertam, né? Essas emoções
humanas, naturais, que são encontradas a partir, então, do nascimento do bebê, que é formado através da amígdala cerebral. Nossas emoções é uma fonte valiosa de informação. Todos nós deveríamos parar um pouco e usarmos um método que eu vou citar hoje aqui, nessa live, mas que também vai estar indo para as principais plataformas nossas de redes sociais, né? É a meditação. O que é uma meditação? O sucesso, por exemplo, de grandes empresas, de grandes empresários, é que eles tiram tempo para os seus funcionários, tirar um tempo para a meditação. Porque na meditação, eu estou falando de uma meditação introspectiva, tá? Na meditação você começa a te ouvir. Com a meditação você começa a ouvir e sentir sentir os seus batimentos cardíacos. Você começa a refletir sobre a vida. Você começa, por exemplo, a se policiar mais. Você começa a fazer, por exemplo, algumas indagações. Por que eu estou assim hoje? É de fundamental importância a meditação. A meditação não ficou simplesmente para o cunho religioso, que nós, né, principalmente eu que sou religioso, de meditar. Não. Isso hoje é algo que está sendo dito para não só grandes empresas, né, mas como, por exemplo, no Vale do Silício, onde é totalmente capitalista e é um corre-corre pelo trabalho, pelo dinheiro, pela oferta, pela procura, né, mas que a maioria das empresas ali, os seus liderados falam para os seus coliderados, olha, é momento de meditação. E sendo assim, essa pessoa que pratica a meditação, ela, todavia, ela vai ter um funcionamento maior, um funcionamento mais pleno, um funcionamento da sua mente com mais direção, com mais determinação, com mais decisão e com sucesso, com certeza. Então, as nossas emoções, ela é uma fonte de informação, mas uma fonte valiosa da informação, pois nos ajuda a tomar decisão. Ninguém toma decisão por acaso. Por exemplo, os estudos mostram que quando as conexões emocionais de uma pessoa está danificada no cérebro, guarde bem isso, ela não pode tomar nem mesmo as decisões mais simples. Sabe por quê? Porque ela não vai sentir nada sobre as suas escolhas. Ninguém, mas absolutamente ninguém consegue fazer qualquer coisa sem emoção. Sem emoção, a pessoa ela está inerte, ela está sem vida, ela perde totalmente a libido. Quando eu estou dizendo libido aqui, eu estou falando de uma energia pulsional, tá? O que é libido? Muitas pessoas que olham libido só num aspecto. Mas quando nós estamos falando de libido, eu estou falando categoricamente sobre uma energia pulsional que trabalha tanto no seu cérebro reptiliano, tanto no estado límbico, tanto quanto também no cérebro emocional, porque o nosso cérebro é dividido em 3 partes, como eu estou repetindo. Então vamos lá. Ninguém consegue fazer qualquer coisa sem emoção. Tudo que você vai fazer, se você vai decidir, se você vai comprar aquele vestido, se é uma mulher, se você vai comprar aquele carro, se você é um homem, tudo você faz por decisão. Então, é por isso que é necessário, minha gente, o equilíbrio. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter um equilíbrio. Como eu disse, vou repetir aqui, eu terminei um curso agora, né, através da PUC do Rio Grande do Sul, eu estudei um pouco mais sobre alguns outros temas, mas um dos... Sim, Mantel, nada sem emoção. Mas o que nós mais assim, mergulhamos nesse curso foi inteligência emocional. Você sabia? E a hora que você vê, por exemplo, eu vou citar um fato aqui de emoção à flor da pele, tá? De emoção histérica, por exemplo. Eu estou usando a palavra histeria aqui só para... porque vocês conhecem muito bem o que é uma pessoa histérica, embora a palavra histeria ou histerion, que vem do grego, fala de ventre. Mas não vou entrar no mérito dessa questão. É só para situar. Então, o que nós observamos a partir daí? Uma pessoa, por exemplo, quando ela está, eu não vou dizer surtada, eu vou dizer muito nervosa, muito agitada, muito perturbada, melhor dizendo, a palavra seria essa. Muito perturbada, e você diz para ela assim, acalme-se.
Você nunca diga para uma pessoa muito perturbada para ela acalmar. Ela fica mais nervosa. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que concordar com ela. Depois você argumenta. Mas repetindo, nunca, jamais você diga para uma pessoa que está nervosa, que está dizendo, olha, vou usar um exemplo. Eu cheguei nesse hotel e aqui não tem uma toalha, não tem um sabonete, não tem uma cama arrumada. Olha como que estão as coisas por aqui, etc, etc. Se você falar com aquela pessoa, acalma, ela fica mais nervosa. Então o que você tem que fazer a partir daí? Você tem que acalmá-lo dizendo o seguinte, não, eu concordo, é mesmo, aqui não está legal, o ambiente é hostil, o ambiente é ruim, etc, etc. Aí depois que ela respirar, aí você chama ela e começa a argumentar sobre aquilo. Isto é inteligência emocional. Estou preparando uma matéria aqui importante para a gente falar só sobre esse tema. Eu digo assim de passagem porque eu estou falando um pouco hoje sobre emoção. Então, os estudos estão mostrando cada dia mais que existem essas conexões, tá, emocionais de uma pessoa que está, por exemplo, danificada no seu cérebro, ou seja, que tem essas perturbações, que tem padrões assim brutos de comportamento. E o que tem de gente assim. Então, o equilíbrio para tudo é importante. Mas como que eu vou ter equilíbrio se eu não sei como buscar esse equilíbrio? Eu procuro abrir live aqui para aconselhá-los, para ajudar muitas pessoas, e esse é o meu intuito, que você possa crescer. Se você puder depois também adquirir os nossos materiais que estão no Clube de Autores, né? Eu tenho o link aqui também, eu fico muito grato, muito agradecido. Mas se você não puder também, gratidão por você estar aqui. Isso é que me faz estar sempre voltando e abrindo live para a gente discutir alguns temas aqui. Mas vamos lá. Por exemplo, eu vi um senhor, uma certa feita, pegar um pedaço de pau e ir no seu carro, o carro que ele suou para comprar, o carro que ele trabalhou para comprá-lo, e praticamente destruir num surto de ira, de raiva, né? E ele acabou com a lataria do seu carro, com o vidro, e todo mundo vendo aquilo, e algumas pessoas falavam para ele parar. E ele não conseguia. Quanto mais falava, mais ele ficava furioso. Mais ele quebrava, mais ele destruía o seu próprio bem. Eu não sei se você já deve ter visto alguém por aí que faça esse tipo de loucura. Por que isso acontece? É porque essas conexões emocionais que nós estamos falando aqui, de uma pessoa que está com seu cérebro danificado, ela pode tomar, por exemplo, as decisões mais simples sem sentir nada e pode agir também como se estivesse fazendo até uma coisa normal, embora o que está impulsionando ela é aquele momento de muita dor, muita angústia, tá? E outras coisas que são uma somatória, né? Eu sempre digo que a emoção ela tem lógica, de lógicas que aconteceu no seu passado e que ela não tratou, ela não procurou efetivamente lidar ou buscar o equilíbrio em tempos oportunos. Então, nós precisamos de tudo isso. Mas o que é importante, por exemplo, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da emoção. Nós não fazemos nada, você já está sabendo, sem emoção. O juiz não consegue dar sentença sem emoção. O empresário não consegue decidir ou contratar ou demitir um empregado sem emoção. O jovem não decide casar com alguém sem emoção. Um pai não decide disciplinar o seu filho sem emoção. É por isso que é tão importante termos as emoções sob controle, tá? Porque elas são muito importantes. Então, por exemplo, agora nós temos que também, oi Maria, nós temos que também entender, por exemplo, e parar de fingir que não é com a gente, que essas coisas não acontecem comigo, que isso só acontece com o outro, com o vizinho, né? Etc., com alguém mais longe, mas comigo não acontece. Nós vivemos um tempo de crise emocional. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão à flor da pele. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão se perdendo. Primeiro, eu vou citar uma coisa aqui que leva muitas pessoas hoje a estar vivendo à flor da pele aí, eu estou usando uma palavra bem corriqueira para que você entenda, com seus nervos à flor da pele, né? Hoje
Temos que tomar muito cuidado no trânsito, principalmente eu que moro perto da capital. Quem mora mais na roça também deve tomar muito cuidado com o seu vizinho. As pessoas estão vivendo a flor da pele numa falta de sanidade por causa também desse momento em que ninguém estava preparado para ficar dentro de casa. Eu não estava. E de repente, né, surge a pandemia, que há mais de 100 anos que não tinha uma pandemia. Nós não sabíamos o que era uma pandemia. E a pandemia leva as pessoas para dentro de casa. Quando chega dentro de casa, a casa que agora vira um home office, né, um lugar de trabalho, mas não era um lugar adequado. A casa era um lugar diferente. E aí dentro de casa começam as pessoas que nunca teve, por exemplo, um controle com álcool, que às vezes na rua tinha um controle, perde o controle dentro de casa. E sucessivamente aí vai surgindo mais complicações. Então acelerou através da pandemia todos esses transtornos neuropsíquicos que nós estamos falando aqui. E a gente não pode fingir que não é conosco, nós não podemos fingir que está tudo bem. Né? Nós precisamos primeiro nos policiar, nós precisamos vigiar, nós precisamos, quando sentir algum sintoma, começar a fazer perguntas para nós mesmos. Por que eu estou sentindo assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou agindo dessa forma? Né? E aí nós começamos então a fazer essa busca. Eu citei aqui, vou repetir. A meditação ela é muito importante. Mas quem sabe você eu não tenho tempo de meditar. Então, nós vivemos um tempo em que todo mundo precisava de ter alguém para chamar de meu psicólogo, meu psicanalista, meu conselheiro ou conselheira, meu amigo que eu posso confiar, meu psiquiatra, tá? Que eu posso confiar, meu psiquiatra, tá? Complicado, por que não dizer? Nós passarmos essa vida sem ter alguém que possa efetivamente nos ajudar nas áreas emocionais, tá? Nós precisamos de alguém que esteja de perto. Por exemplo, eu vejo hoje muitas pessoas tentando transferir os seus dilemas psíquicos, os seus dilemas emocionais para o mundo espiritual. Eu vou abrir uma parênteses aqui para falar um pouco sobre isso. É lógico, é evidente que a palavra de Deus ela tem um poder curador, poder de cura, poder transformador. Mas a palavra de Deus ela está sendo direcionada justamente para o mundo espiritual. E quando Deus nos criou, eu vou abrir esse parênteses só para falar um pouco sobre isso. Eu sempre estou dizendo isso, acho que a Thelma já ouviu isso várias vezes, mas eu vou repetir aqui para aqueles que, quem sabe, estão aqui pela primeira vez. Tudo que Deus criou com conexões. Tudo que Deus criou, estou falando do fator humano no homem, tá? E também na mulher. Ele criou com conexões, tá? Isso é muito interessante. Por exemplo, Deus criou os olhos e deu para o homem e para a mulher uma visão. Todos nós somos tudo aquilo que nós conseguimos ver. Então o homem, ele é a medida e a mulher a medida da sua visão. Segundo, o homem e a mulher é a medida também do que ele ouve. Terceiro, porque ele vê. Esse é um padrão de Deus, olha só. Isso é muito interessante. Você primeiro vê, depois ouve e depois fala. Vocês já perceberam que tem pessoas que só querem falar, mas não são aptas para ouvir? Quantas são as pessoas que estão aptas só para falar? E poucos estão aptos para ouvir. Elas querem falar, e eu vejo isso até na igreja, né? Quantas pessoas que só querem falar, e nunca querem ouvir. Mas o programa de Deus começa com o quê? Visão, audição e depois, em terceiro lugar, que é a fala. São 5 sentidos naturais que nós temos. Pessoal, isso é muito importante. Olha só, esses 5 sentidos naturais, eu citei só 3, eu não falei nem do tato, nem do olfato, né? Eu sempre, às vezes, chego a brincar assim, que se Eva e Adão naquele dia
Adão e Eva estivessem no paraíso em consagração, em jejum, né, eles não tinham pecado, porque o que levou eles, por exemplo, ao pecado foi o quê? Foi não só, claro, envolve os cinco sentidos, mas a boca. Né? Então, tem pessoas que às vezes pecam também nesse aspecto, isso é uma outra coisa. Então, os fatores emocionais relacionados que nós estamos falando aqui com essa conexão, veja bem, essas 7 cavidades que nós temos aqui na cabeça, que é os 2 olhos, os 2 ouvidos, nós temos um nariz com 2 narinas e uma boca. Então são 7. 7 fala de perfeição. Agora, eu não posso desviar essa perfeição de Deus. Olha que coisa linda que Deus fez. O cérebro nosso, que eu já falei das 3 partes dele, não vou repetir agora, porque depois você pode ir lá para o canal e rever tudo que nós estamos falando aqui. É importantíssimo você saber, por exemplo, sobre os 5 sentidos naturais, para que Deus criou todos eles, e fazer uma conexão com isso com os fatores emocionais. Já percebeu que uma pessoa que tem uma falta, ela fala muito? Já perceberam, por exemplo, que tem uma pessoa que quando ela está com uma angústia muito grande, ela não tem uma capacidade de audição boa, ela não quer ouvir, ela só quer falar? Já viu que uma pessoa que tem um transtorno psíquico, principalmente os esquizofrênicos, né? Que a esquizofrenia é quase que um inferno na Terra, porque divide em 2 razões entre realidade e fantasia. O esquizofrênico sofre muito, 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 muito. E ele fica com alucinações, ele fica vendo vulto, ele fica tendo miragem, visões, etc. Delírios. Ele fica numa situação difícil de controle. Por que isso? Porque, na verdade, ele fica naquele aspecto, quando o cérebro, nós estamos falando que o reptiliano, que os répteis têm, que os mamíferos têm, possuem, né, ele fica em alerta constante. Então, a pessoa que está no transtorno psíquico, ele fica em alerta constante. Ele fica buscando, ela fica buscando, por exemplo, afago para a sua alma, porque todos nós precisamos de segurança. Então, se chega uma pessoa dessa, por exemplo, na igreja, e eu não estou aqui para denigrir nem falar mal de nenhum pastor, porque eu também sou. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é aclarar. O nosso propósito é aurir. O nosso propósito é extrair desse saber essas lições para que nós possamos aprender efetivamente como lidar com as emoções. Nós precisamos saber disso. Então, essas conexões que nós estamos falando aqui do cérebro, interrelacionadas com o corpo, que é soma. Deixa eu citar um termo técnico que eu gosto muito, tem pessoas que já não gostam, mas eu gosto. Por exemplo, o corpo é soma. A alma é psique, do grego, da onde vem psiquismo, da onde vem emoção. O espírito é pneuma. Então, essas 3 partes que nós somos compostos, 2 imateriais e uma só que é material, que é o corpo, é onde somatiza as dores. Essas dores não começam na pele, não começam no tronco, não começam nos membros, ela começa lá dentro. Ela começa quando eu começo a pensar coisas que não são próprias para a minha vida cotidiana. Essas dores começam a partir do momento que eu tenho uma ferida emocional mal resolvida. Essas dores começam a partir do momento que eu tenho uma racionalização, que é um mecanismo de defesa. Entre outras coisas que a gente pode um dia falar só sobre os mecanismos de defesa do ego, porque o ego é consciente. E eu não quero que o ego sofra. Os outros não são, porque nossa alma ela tem uma subdivisão de pré-consciente, consciente e inconsciente. Só que como nós vemos, por exemplo, dependendo de onde vem esse ser humano hoje, que é um homem, que é uma mulher, mas que também é uma criança, porque sempre vai, como Freud disse, sempre vai existir uma criança dentro de você, dependendo com quem você andou, dependendo de onde você viveu, dependendo de quem você escolheu para viver, dependendo de todos os fatores psíquicos, isso vai reverberar para a sua vida adulta, e você vai ficar uma pessoa, por exemplo, muitas das vezes reprimida, às vezes chorosa, sentindo angústia, não vai ter uma vida plena. Então, eu estou sempre dizendo e repetindo, gente, que nós precisamos primeiro conhecer a nós mesmos. Aquela famosa frase, né? Foi Sêneca, foi Aristóteles, foi Platão.
foi Sócrates, que diz assim, conheça-te a ti mesmo. Eu citei os três só para citar os três, tá? É para você que gosta de estudar, depois pesquisar. Quem falou esse? Conheça-te a ti mesmo. Porque nós temos uma configuração no nosso cérebro de conhecer o outro, né? Conhecer outras coisas. Não, é momento da gente parar e falar assim, quem sou eu? Para que vim nesse mundo? Qual é a minha missão? Gente, isso é muito sério. Quantas são as pessoas que não sabem para que vieram este mundo? E quando você descobre o seu propósito nesse mundo, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, humanamente também falando, e descobre, por exemplo, quem é você, você vai ter uma vida plena, uma vida recheada, uma vida abastada em todos os aspectos. O que nós temos de pessoas, por exemplo, que vivem num bloqueio, outros que vivem em repetições, outros que vivem uma vida totalmente travada por não conhecer esses aspectos que nós estamos citando aqui emocionais. Quantas são as pessoas que as coisas não dão certo na vida dele ou na vida dela? Quantas são as pessoas, por exemplo, que vivem só reprimida, só reclamando, só chorando, só murmurando, só reclamando da vida? Ai, vida, essa vida não presta, nada dá certo, nada concretiza. Nada... Por que muitas vezes? Porque existem bloqueios na sua mente que você efetivamente não conhece. E é claro que se você agendar comigo, eu te ajudo a sair, né, desse calabouço, desse labirinto que você está vivendo. E aí a gente precisa marcar, precisa agendar, e eu te atendo online, não tem problema. Então, observe bem para você ver que coisa interessante a partir daí. Como que o cérebro funciona? Tá? Então, o cérebro ele vai ter uma forma reativa a partir do momento que eu tiver muito medo. O cérebro vai ter uma forma reativa a partir do momento que eu tiver, por exemplo, um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu gravei tem um vídeo aqui, né, que nós postamos um dia desse sobre, eu acredito que postei, depois dê uma olhadinha aí, cobre de mim, sobre 9 tipos de aspectos de transtorno de ansiedade, tá? Porque existe uma ansiedade que ela é mais fóbica, existe uma ansiedade que ela é generalizada, existe, por exemplo, a síndrome do pânico, existe somente o pânico, e tudo isso tem lógica. Tudo isso tem um script. Tudo isso, por exemplo, tem uma raiz. E o que eu vejo muitas pessoas hoje é atacando sintomas. Gente, sintomas, por exemplo, eu vou citar aqui a minha mão aqui. Esses 5 dedos são sintomas. A gente tem que atacar a raiz, o tronco do problema. E para atacar o tronco do problema, é claro que a gente precisa conversar, a gente precisa agendar, a gente precisa buscar esse saber através da fala, porque a cura está na fala. Né? Aquilo que te incomoda, aquilo que te trava, aquilo que te impede de crescer, aquilo que te impede de prosperar, aquilo que te impede de dormir, porque você dorme mal. Eu poderia citar aqui muitas coisas relacionadas ao cérebro e também as emoções e a mente, como que funciona a partir desse saber. Então, o que nós precisamos, mais do que nunca, buscar? Buscar esse conhecimento para que a gente possa ter uma vida plena. Porque, pelo contrário, os remédios, vou citar isso aqui, a farmacopeia, vou usar uma outra palavra, uma outra expressão, é simplesmente um paliativo. Se a gente ficar atacando sintomas e não for a raiz, os sintomas vão estar aí. Como que eu faço para me descobrir a raiz? Aí nós vamos ter que fazer um reprocessamento mental. Eu não estou falando de uma regressão simplesmente. Eu estou falando de um reprocessamento generativo. O que é isso? Um reprocessamento generativo. Por que você parou uma fase da vida? Por que as coisas estão paradas para você? Por que efetivamente você não avança? Por que você não tem uma capacidade de assimilação de ideias? Por que você tem dificuldade de gravar, mentalizar, etc. Então, através desse reprocessamento mental, dá para nós, por exemplo, fazermos os cortes necessários, tá? E alguém acha que é complexo? Eu falo que às vezes é até simples, tá? É muito simples você fazer um reprocessamento generativo, não é degenerativo. Porque degeneradamente a pessoa já passou por todos esses processos de feridas emocionais. Então, quando você procura uma pessoa que entende do assunto, ele não fica te travando também no consultório aí por 20 anos, 30 anos, né?
Como disse o nosso professor ontem, ele estava dizendo para a gente que tem pessoas que ficam 25 anos, por exemplo, em um consultório clínico. Não, pelo amor de Deus. É muito. Eu acredito que umas 8 sessões, por exemplo, como terapeuta, tá? De 8 sessões já dá para a gente fazer um reprocessamento generativo e te mostrar, por exemplo, algumas coisas que aconteceu, por que ficou fixado, por que você ficou paralisado naquela, naquele momento, naquela fase, naquele estágio, tá? Mas é claro que isso só se você marcar conosco, tá? Então, nós não podemos, por exemplo, pensar que as coisas acontecem só com outros, né? Porque até quando nós vamos achar que a dificuldade que a gente tem para ter constância. Eu tenho um outro vídeo que eu coloquei aqui também sobre sabotagem, que foi agora, recente. Não, processo generativo. Porque a pessoa já está no processo degenerativo. Então, o processo generativo é onde, na verdade, essa pessoa ela começa a passar. A gente volta nas fases onde ela ficou bloqueada, impedida, etc. E aí faz um processo de memória genética, claro. Nós chamamos processo generativo, com G, não com D. Então, veja bem que coisa interessante. Quando, por exemplo, as pessoas não têm, por exemplo, constância nos novos hábitos. Você já viu que tem pessoas, por exemplo, que hoje, parece que está crescente mais hoje a sabotagem. A sabotagem, já desse um vídeo aí, bem curto. Processo generativo. Isso mesmo, Tânia. Então, o que nós precisamos entender a partir disso aí? Quando a criança foi ferida emocionalmente falando, a partir de 1 ano de idade, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre marcas emocionais e feridas, só para você ter um entendimento de que é diferente. E pancada. Vou usar a primeira pancada. O que é uma pancada emocional? Mantém-la daí. Gratidão por você que está aí, por você que está curtindo, por você que está compartilhando, tá? O que é uma pancada emocional? O exemplo daquela criança que o meu professor falou sobre ela um dia desse, e ele disse o seguinte: a mãe subiu, e a mãe era bem gordinha, bem obesa, e pegou a criança. Veja bem o que é uma pancada, tá? Obrigado, Imantel. O que é uma pancada emocional? E aquela criança, porque a criança ela quer ser feliz, a criança ela quer brincar. A criança, a vida dela, o mundo dela é cor-de-rosa, ela quer segurança dos pais, etc. Mas tudo para ela é alegria. E aí ela ia pular por cima, a mãe pegou e deu um tapa muito forte nas costas dessa criança. E ela passou por cima da catraca do ônibus. E a mãe começou a gritar: você não presta! Você não faz nada de bom! Você não vai dar nada que presta! Seu burro, seu ignorante! E usou todos esses termos de palavras, baixo calão, etc. E aquela criança começou a chorar copiosamente. Aquilo é uma pancada emocional. E naquele momento que ela recebe aquela pancada emocional, ela fica congelada. Guarde bem isso. Ela fica congelada naquele momento e aquilo vai reverberar para a vida dela. Quando ela, por exemplo, for para um emprego, quando ela tiver, por exemplo, na fase do namoro, do amor, etc., da vida financeira, do cotidiano dela, ela vai sentir esse bloqueio. Ela vai estar congelada diante de algumas circunstâncias por causa da fala do seu pai, de sua mãe, que tinha que ter o cuidado afetivo de conduzir ela por ser uma criança. Tá? Então ela fica fixada ali. Então as coisas começam na vida adulta a ter, por exemplo, travas, a ter, por exemplo... Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Ela começa, por exemplo, buscar uma felicidade no namoro, de repente até casa, mas de quando em quando ela volta nessa pancada que ela sofreu e tudo volta como antes. Por quê? Porque ela está fixada
Ela está naquele bloqueio, ela está congelada, porque a criança entende tudo por generalização. Repetindo, generalização. A criança ela não sabe fazer distinção, por exemplo, de um cachorro Shih Tzu, um cachorro pequeno, de um dog alemão. Você fala para ela, esse aqui é um au-au, ela vai falar assim, é um au-au, mamãe. Aí ela vê o cachorro maior também, para ela do mesmo jeito, é um au-au. Porque ela entende tudo por generalização. Agora, tem uma outra coisa que eu quero dizer para você. O inconsciente, como eu estou falando das emoções hoje, ele registra até 400%. Aí você pode dizer assim, mas, meu querido psicanalista e terapeuta Edivaldo, será que 400%? 400% é exagero. Eu sei que tudo dentro da matemática é só até 100%. Mas eu vou ser mais criterioso dizendo para você, o inconsciente, a partir do momento que a criança nasce, esse inconsciente é a semelhança daquele. Eu vou usar o iceberg, você sabe o que é. Vou usar uma outra expressão aqui. Você pega uma pedrinha e joga num lago. E quando aquela pedra cai no lago, ela afunda. Então, o lago não é só a superfície, é tudo aquilo que está abaixo do nível. Isso é o nosso inconsciente. Algumas pessoas usam o termo subconsciente, mas não existe a palavra subconsciente hoje. Hoje descobre que tudo é inconsciente, ou seja, está embaixo. Então, tudo que aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu na minha vida, seja de perdas, de prejuízos, etc., de feridas emocionais, está lá embaixo. Está recalcado. E isso hoje aparece como sintomas na vida adulta. Então, o que nós temos que fazer para te devolver uma vida absoluta? Trabalhar, mais uma vez, na raiz. E não nos sintomas. Os sintomas é dor, os sintomas é angústia, os sintomas é depressão, que é uma pressão, os sintomas é pânico. Né? Simone, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses são os sintomas, mas eu não posso ficar atacando sintomas. Por exemplo, você vai no psiquiatra, ele vai te receitar, vai te fazer o diagnóstico e vai te dar uma receita ali para você comprar os remédios para atacar os sintomas. Não, pessoal, nós temos que atacar a raiz. É o tronco. É os gatilhos. Outra coisa que eu não sei se vai dar tempo hoje, de falar um pouco sobre os gatilhos emocionais. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou reagindo assim diante de algumas coisas que eu não sou assim? Então, quando você ataca a raiz, você descobre o quê? Os sintomas. Quais são os sintomas? Dor de cabeça. Quais são os sintomas? Às vezes é náusea. Quais são os sintomas, por exemplo, de uma ansiedade? Taquicardia. Quais são os sintomas, por exemplo, de uma pessoa que tem síndrome do pânico? Ela pode se travar diante de um perigo iminente, diante de uma tribulação, etc. Isso são sintomas. Agora, as causas de tudo isso é que nós precisamos fazer um mergulho. Obrigado, Tânia. E voltar lá e saber onde que foi que teve o início. Aí nós entramos nesse processo que nós estamos falando, que é o processo generativo. Então, o que nós precisamos buscar? Esse saber. Porque o que tem de pessoas hoje, que às vezes eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição de procurar um psicanalista, tem pessoas que não têm condição de procurar um terapeuta, uns por agenda, outros por muitas atividades, etc, etc, outros até financeiramente, né? Então, eu me exponho, porque eu estudo, eu não posso ficar levar isso para o céu, para o túmulo. Né? Eu estudo para ajudar você que sabe muito bem que as coisas não estão bem, né? Que você não está legal com a sua mente, que as coisas estão fora de um equilíbrio. E aí nós estamos aqui para ajudá-los. E é claro, se você quiser marcar, nós estamos sempre à disposição. Ok? Então, o que nós observamos, por exemplo? Existe... eu até coloquei aqui no meu roteiro aqui. Onde está a humanidade agora? Até quando nós vamos ficar brigando com as nossas emoções? Até quando nós não vamos ter inteligência emocional? Deixa eu abrir um parênteses para explicar um pouco o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando eu tenho o quociente de aceitação do outro. Nós vivemos num mundo hoje muito paralelo. Nós vivemos num mundo em que nós temos que lidar com diferenças. E lidar com diferenças
é ter inteligência emocional. Lidar com diferenças é ter a humildade psíquica para entender o outro, por que ele pensa assim, por que ele age assim. Isso é empatia. A pessoa que tem empatia, ela tem uma capacidade de compreender o outro. Isso é inteligência emocional. Quando você vê alguém que está fora do equilíbrio, você começa a se situar dizendo assim, não, ele ou ela está assim, é por alguma coisa, alguma causa, tem uma lógica nisso aí, isso não é normal. Repetindo, toda emoção tem lógica. Então, nós não podemos ficar brigando com as nossas emoções, né? Viver com ansiedade que paralisa, né? Até quando nós vamos achar que a falta de foco, né? Uma outra coisa. O que tem pessoas que começam a ler um livro e não dá continuidade. Não consegue, ela fica simplesmente procrastinando. Aquela famosa dieta, né? Que começa na segunda, na terça, na quarta, quando é na quinta, eu já vou parar. Né? Essa procrastinação. Por que eu procrastino tanto? Então, até quando nós vamos achar que essa falta de foco, a procrastinação, a autossabotagem ou a sabotagem, né, que isso é normal? Até quando nós vamos achar, por exemplo, que a dificuldade, né, de achar constância em novos hábitos, isso é normal? E, por exemplo, começar um projeto e não conseguir dar continuidade. Começa e não termina. Você conhece alguém assim? Até quando vamos achar que a procrastinação ela pode viver dentro de nós? E o tempo passa muito rápido. A procrastinação ela te remete a você ficar no estado de inércia. Eu acho que eu não teria outra palavra para acentuar aqui, por que não dizer, trazer aqui esses elementos que eu estou falando da procrastinação. Acho que não tem uma outra forma, um outro dizer. A procrastinação te remete a você ficar paralisado no tempo e ficar reclamando da vida, porque você sabe muito bem que você quieto, parado, as coisas não vêm, você não vai ter efetividade, você não vai ter sucesso, porque a procrastinação paralisa o seu eu. Isso é terrível. Então, como espécie, por exemplo, né, daquele inquilino do avesso, aquele que te cobra uma vez de pagar aluguel, cobra de você. Até quando vamos achar isso normal, gente? Prometendo e não fazendo as coisas que precisam ser feitas, isso é procrastinação. Eu vou fazer, mas eu não dar continuidade. Ela não dá continuidade. Eu vou estudar esse ano. E aí nós chegamos no mês de quase setembro e não estudamos. O que você fez esse ano? O que você prometeu e cumpriu? O que você prometeu e não conseguiu cumprir? Pense nisso. Então, a procrastinação ela te paralisa. Mas por que eu sou assim? É como nós falamos sobre esse processo todo aqui de trabalhar, não nos sintomas, mas nas raízes e fazer uma descoberta. Ok? Pessoal, eu estou indo para o final já aqui, já tenho o que? Praticamente uma hora que estamos aqui, falando de como é o nosso cérebro, como são as emoções, né? E como que nós reagimos diante desses quadros, tá? E eu vou estar terminando, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a irmã Thelma que está aí, né? E dizendo que não é momento da gente viver nesse cabo de guerra, de decisão, de indecisão, de procrastinação. É momento de nós procurarmos um especialista que pode nos ajudar a nos conduzir nesta vida hoje que está mudada. Os tempos mudaram. Nós precisamos, se eu te perguntar agora assim, você lembra 2 anos atrás como que era o mundo? Estou falando da sociedade, como que caminhava todo mundo, né? Como pensava, eu não posso te perguntar, mas como as coisas eram, muitos não lembram. Mas eu posso te assegurar, eu posso asseverar que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo totalmente diverso, um tempo totalmente diferente do tempo em que nós estamos sobrevivendo agora.
Então, se você quer saber mais, nós temos aí os principais redes sociais, é só nos procurar, tá? É só ir no direct aí também, se você quiser marcar uma sessão, quiser marcar uma análise comigo, eu estou aqui sempre ao teu inteiro dispor para ajudá-los a você ter uma vida efetiva, a você ter uma vida que ande, né? Uma vida plena, uma vida em liberdade, tá? E eu quero simplesmente estou aqui para te ajudar, tá bom?